Olá, meus amigos, minhas amigas, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez, como sempre, às quintas-feiras, realizando o nosso trabalho orientado por nossos amigos espirituais, especialmente o nosso companheiro, assim, o nosso parceiro de trabalho, que é o Dr. Hans. Hoje nós estamos na live de número 29, portanto, são 29 semanas que ele vem se deslocando, não é? Trazendo para nós sempre algum tema para reflexão, sempre algum tema que possa, de alguma forma, de alguma maneira, nos ajudar a atravessar o período que estamos atravessando. Sempre acontecem tantas coisas, né, de uma semana para outra, e naturalmente eles escolhem uma temática apropriada para o nosso momento, né, apropriada para o nosso dia, para as nossas necessidades pessoais, né? Então, vamos ver o que eles têm para nós hoje. Eu espero que você tenha passado uma boa semana, espero que você esteja bem. Nós vamos nos preparar aqui para deixar o nosso ambiente mais calmo, mais tranquilo, né? Fazer uma prece, se você puder me acompanhar, me acompanhe, deixe um pouquinho d'água aí também. Eu vou me preparando então aqui para que a gente possa trabalhar junto com eles, sempre na esperança de que a gente leve daqui alguma coisa boa, né? Alguma coisa positiva. Eu sempre escuto depois as lives e confesso a vocês que sempre tem tanto a aprender, porque eu percebo muito claramente a diferença entre o meu pensamento e o pensamento dele, né? Como as coisas são diferentes, né? Então vamos lá. Eu vou fechar aqui os meus olhos, vou me colocar na posição de quietude interior, dar para aquela chuva de pensamentos um caminho mais tranquilo, de tal sorte que a gente fique, na verdade, um pouco mais interiorizado, saia um pouco da agitação habitual, né, do dia a dia, sempre tanta coisa acontecendo, sempre tantas experiências, tantas palavras, tantas situações, né, que surgem. Então, nesse momento aqui, nós vamos nos unindo a Deus, a força inteligente da vida, a força amorosa e ativa inteligentemente da vida, sentindo no coração esse carinho e essa serenidade que emanam desses amigos. Senhor Deus, nós nos colocamos aqui à disposição dos companheiros para que eles possam nos trazer o pensamento e a palavra necessários para o dia de hoje. Que a sua luz nos inspire, nos abençoe e nos fortaleça. Vamos abrindo aqui o nosso coração, a nossa mente, para que eles possam, então, a partir de agora, se apoderar
da minha sensibilidade para transmitir as sugestões e orientações para todos nós. Graças a Deus, Senhor Jesus amado, Divino Mestre, mais uma vez estamos, através da tecnologia, nos aproximando para mais este encontro, onde nossas almas, nossos corações, nossos espíritos possam, de algum modo, se aproximar, uma vez que temos basicamente os mesmos propósitos. Todos nós desejamos viver de maneira mais feliz, alcançando os objetivos que o nosso espírito almeja e também observando nos fatos da vida que nos acontecem as lições e o entendimento que precisamos adquirir para conseguirmos alcançar a sabedoria necessária que nos ajude a viver de maneira mais harmoniosa. Hoje eu queria conversar um pouco com todos a respeito do nosso poder de sugestão. Todos nós sabemos que existe um enorme avanço nesse braço da medicina, chamado de medicina psicossomática. Trata-se, naturalmente, de situações que repercutem na saúde do corpo, originárias de posturas mentais, de atitudes emocionais que possam dificultar a nossa vida e o nosso bem-estar. Todos nós sabemos a eficácia do tratamento de natureza espiritual. Porém, o tratamento de natureza espiritual não dispensa, em hipótese alguma, o tratamento médico terreno. Por quê? Porque os dois gêneros de terapia, tanto a terapia médica convencional quanto a terapia energética espiritual, trabalham em níveis de ação diferentes. Enquanto a medicina comum, digamos assim, vai mexendo e estudando o funcionamento orgânico, estudando os sintomas, estudando as causas, estudando os caminhos que podem criar dificuldades para a saúde, até hoje não se sabe exatamente muito bem como uma doença se infiltra no nosso campo vibracional, se infiltra na nossa vida pessoal. Nós vamos percebendo que dentro da medicina, e os estudos já vão muito avançados nisso, mostram que determinadas posturas mentais e emocionais podem acarretar problemas de saúde. Isso não é nenhuma novidade, porque sabemos que algumas circunstâncias têm muito a ver com o nosso emocional, com o nosso nervoso. Muitas situações derivam
da contingência moderna, do estresse e todas as pressões da vida moderna, não é? Mas o que não se sabe ainda, e a medicina vem exaustivamente estudando, mas ainda não concluiu, digamos assim, os seus estudos, é como acontece, por exemplo, o efeito placebo. Para quem não sabe, efeito placebo é aquela medicação açucarada que é colocada no lugar de uma medicação considerada verdadeira, com elementos químicos próprios. No entanto, esta medicação, dada em grupos específicos, em muitas circunstâncias, promovem curas extraordinárias. Ora, como pode o corpo utilizar-se de uma medicação absolutamente imprópria do sentido bioquímico, não é, para determinada razão, mas o efeito do remédio produz uma repercussão muitas vezes notável no ser humano. E cada vez mais este efeito placebo está sendo pesquisado. Logicamente, se eu tomo uma medicação imaginando que aquela medicação irá me ajudar a vencer um determinado problema de saúde, e de fato isso ocorre, logicamente, algum mecanismo interno cria situações que combatem os sintomas e, ao mesmo tempo, podem conduzir a determinadas situações de cura, de transformação, de mudanças, enfim. É muito curioso. O próprio poder de sugestão merece uma análise. Os estudos mais específicos do efeito de sugestão começaram mais ou menos no século XIX, com Émile Coué, o farmacêutico francês, que começou a descobrir o poder de sugestão porque criou uma determinada frase para seus clientes da farmácia, e essas pessoas melhoravam profundamente. Sua célebre frase, muito conhecida mundialmente, é interessante de ser lembrada. A frase segue nessa direção: todos os dias, sob todos os pontos de vista, vou cada vez melhor. Ora, se eu tenho um problema de saúde e começo a sugestionar-me muito mais pela cura e menos impressionados pela doença em si, alguma coisa acontece no organismo, no sentido de favorecer a defesa e a imunidade do mesmo. Hoje em dia, somos muito sugestionáveis. Muitas pessoas se sugestionam por algumas palavras. Por exemplo, a palavra velho. A pessoa diz: você está muito velho. Pode gerar problemas de autossugestão negativa. Você está muito gordo. Você está muito magro. Você está muito feio. Você está muito isso, muito aquilo. Menos isso, mais aquilo. Não se sabe exatamente, a princípio, como determinadas palavras têm o impressionante poder de gerar o que nós chamamos de printing. Nós chamamos isso de uma impressão. E toda impressão tem conexão direta com os nossos arquivos do subconsciente. Então,
numa fase como essa, em que estamos diretamente sendo impressionados em função da pandemia e os perigos naturais do vírus, a necessidade da higienização e os cuidados que são absolutamente necessários, nós estamos também envolvidos dentro deste capítulo de sugestão. Qual é a palavra que sugestiona você? Quer dizer, que tipo de palavra tira você do seu natural, que tira você do seu estado naturalmente harmonioso? Você vai encontrar algumas palavras ditas, às vezes até sem muita intenção, porém elas conseguem machucar-nos por dentro. Talvez também porque essas palavras estão vinculadas aos aspectos comparativos, muito isso, menos aquilo, e toda comparação é sempre um ato infantil, já que somos todos únicos na nossa expressão humana de vitalidade, de imunidade. Então, o poder de sugestão é muito grande. Quer dizer, nesse sentido, a medicina psicossomática vem descobrindo cada vez mais a repercussão dos nossos pensamentos, dos nossos atos, das nossas ações no funcionamento orgânico, em todo o organismo, como podem ser influenciados as nossas ideias, nossas apreensões, nossos ressentimentos, nossas mágoas, nossas situações frustradas, não é? Nossas rejeições, enfim, aspectos de natureza psicológica que mexem demais com o nosso emocional. Então, uma coisa é a medicina em si, que graças a Deus vem avançando nos seus estudos por renomados pesquisadores que estão sempre procurando amenizar a dor humana, amenizar as nossas preocupações, mas, em contrapartida, somos bombardeados por inúmeras sugestões. E as sugestões têm o mesmo efeito que o Dr. Emile Coué descobriu de sugestão, ou positiva ou negativa. Algumas coisas que se ouvem e podem parecer absolutamente, vamos dizer, sem dificuldade qualquer, sem perigos, no entanto, a nossa capacidade de absorção pode criar mecanismos internos de muito medo, de muita ansiedade, de muita situação de perigo interior, quando na verdade é a própria sugestão quem provoca tudo isso, o medo. Então, se o efeito placebo funciona em alguns casos, se o efeito de sugestão pode ser positivo ou negativo, por onde caminha a nossa cabeça? Em quem ou no que nós depositamos a nossa confiança? Eu confio em quê? Ou eu confio em quem? Quais são as situações que tocam a minha confiança? Tudo é importante e necessário. Todo avanço médico é absolutamente necessário para a evolução do planeta. E, graças a Deus, temos conseguido medicamentos muito experimentados que têm trazido muito alívio a muita gente. E isso é uma bênção que Deus nos permite conhecer para minimizar as dificuldades que atravessamos na vida carnal.
No entanto, nós precisamos perceber, reconhecer qual é o nível de sugestão a que estamos vinculados. Se o nosso nível de sugestão é sempre de eminente perigo, parece que esse alerta gera determinadas descargas adrenalínicas e nós vamos tendo repercussões hormonais, repercussões sanguíneas, repercussões neurológicas desencadeadoras de doenças. Se você anda insatisfeito com você, insatisfeito com a sua vida, e agasalha no seu coração a ideia de que você é vítima de uma situação infeliz por culpa desse ou daquele, e fica concentrado onde essas questões circulam dentro do seu mecanismo mental, é bem provável que você tenha uma saúde debilitada, porque parece que a vida não é segura, parece que a vida é sempre calcada em perigos iminentes. Logicamente, existem todos os perigos que já se sabe da vida, no entanto, existem muitos mecanismos de defesa e de proteção, mas principalmente nós precisamos compreender a força do nosso mental no campo da sugestão. Qual é o tipo de sugestão que você alimenta? É baseado nisso em que se produz o mecanismo chamado fé. É na sugestão positiva, porque a fé não é um argumento apenas de natureza religiosa para que as pessoas se tornem heróis nas suas vidas. Não, a fé é um argumento de inteligência, porque sabe que a vida é inteligente, a vida é generosa e a vida tem um porquê. Então, aquela situação presente, temporária na sua vida, está lhe ensinando alguma coisa. Na medida em que você entender o que aquela lição está tentando te mostrar, a questão passa a mudar de circunstância, porque o que você precisava aprender já aprendeu. Ah, Hans, mas isso não é tão simples assim. Não. O que eu quero é que vocês notem aonde está o teu campo de sugestão. No que é que você acredita. Em outras palavras, que tipo de conversa você escuta mais, registra mais, e que tipo de conversa você escuta menos. Ou seja, dá importância, tira importância. Quais são os assuntos? Tem gente que vive falando de doença, vive falando de remédio, vive falando de situação difícil. Esse clima, não é que essas coisas não existam, e isso não seja, de fato, algum traço de realidade, mas o modo de ver, não é? Se você mantiver nesse parâmetro, a tua vida será um mar de dificuldades, não é? Talvez aquilo que o próprio Jesus chamava de olhos de ver. Como é que você se vê diante da sua dificuldade? Porque as dificuldades estão aí, seja na saúde, seja financeira, seja afetiva, seja familiar, seja perda de alguma coisa ou de um ente querido. Há uma situação. Como é que você vê isso? Como é que você interpreta? Porque ao ver, você também interpreta, né? O que será que você percebe das coisas? E qual é o nível de direção que você dá para esse evento presente na sua vida? Ele é positivo, ele é negativo, ele te causa dor, ele te causa embaraço, ele te apaga, ele te exalta.
que tipo de experiência você está. Para você sair disso, primeiro você precisa perceber onde você está, como você está, como é que você chegou nesse ponto, que nível de atenção você deu para determinadas sugestões, porque as pessoas queridas, nossas, têm as suas opiniões. E às vezes uma pessoa querida emite uma opinião e nós, por gostarmos dela, absorvemos aquela opinião sem questionar se aquilo faz sentido ou não faz sentido. Para isso, existe uma coisa chamada discernimento. Então presta atenção, observa. Será que essa negatividade que está envolvendo a sua vida não é fruto, em parte, desta sugestão negativa que você abriga no coração? Por que será que aqueles pacientes do Dr. Coué, todos os dias, sob todos os pontos de vista, vou cada vez melhor? As pessoas, de fato, melhoravam muito. Eu não estou falando de hipótese, eu não estou falando de pesquisa, eu estou falando de sugestão. A sugestão tem um poder sobre nós impressionante. É como aquilo vai mexendo conosco e muitas vezes a gente não percebe. Por isso, muitas coisas que se falam, inclusive no âmbito político, precisa ser filtrado, precisa ser melhor pensado. O discernimento é um exercício fundamental para quem quer ter equilíbrio. E eu sei que você quer o melhor. Eu sei que você deseja o melhor, viver melhor, com saúde do corpo, da mente, do espírito, da vida em si. Mas, para chegar a isso, nós precisamos entender as raízes das questões. E digo mais, as raízes das questões muitas vezes não estão nem nessa existência. Há existências passadas, experiências passadas que foram tão profundas do ponto de vista de sugestão para nós, que trazemos aquilo ainda muito vivo dentro do nosso espírito. Então, há certas crenças que abalam ainda a nossa confiança e às vezes a gente não sabe nem por quê. As pessoas ficam insatisfeitas, não sabem nem por quê. Infelizes e também não sabem bem por quê. É como se não houvesse aquela clareza no entendimento daquilo que se está experienciando. Então, este é um momento interessante de nós tentarmos trabalhar com uma sugestão positiva para perceber, ou mesmo até experimentar, se nós podemos mudar alguma coisa indesejável na nossa vida. Eu creio que o poder de sugestão positiva, mas eu não estou falando de ilusões, eu não estou falando de fé cega, eu não estou falando de nada assim que não tenha sentido. Estou falando de discernimento. Não, minha vida tem o seu grau de dificuldade, mas eu vou vencer. Ninguém consegue descobrir o que eu tenho, mas alguém há de perceber o que é, e eu vou conseguir a minha melhoria ou até mesmo a minha cura. Deus vai me dar uma direção, vai me dar um caminho, vai me dar uma estrada, vai me dar uma possibilidade, e eu vou compreender o que a vida está fazendo comigo, porque a vida é essa escola diária, onde nós, como alunos, precisamos reconhecer que estamos em aprendizagem constante. Vencida uma lição, logo na sequência vem outra. Nós sabemos que a vida funciona
desse modo. Então, se eu quero que alguma coisa melhore na minha vida, eu preciso começar a vasculhar a natureza do nosso mental, a natureza das minhas ideias, do que eu alimento dentro de mim e o que é que eu escuto e acho que aquilo é verdade absoluta, porque muitas vezes a gente não questiona, acha que determinada coisa é uma verdade e pronto. Entendemos assim, absorvemos assim. No entanto, o nosso corpo muitas vezes não tem esse senso de humor. O corpo, ele faz o seu trabalho, mas ele tem o seu mecanismo de repercussão natural. Se eu me sinto mal comigo, se eu não gosto de ser quem eu sou, se eu não gosto do meu corpo, não gosto da minha vida, não gosto do que está acontecendo, e vivo sempre mal-humorado, sempre achando que os outros fazem isso, fazem aquilo, eu não posso gozar de uma saúde muito boa, porque eu estou indo contra a minha própria natureza e sugestionando-a de uma forma muito contumaz, muito profunda. Será que nós não poderíamos melhorar o nosso ambiente interior? Será que nós não poderíamos, de algum modo, construir ideias mais positivas, realísticas, tá? Nada de coisas ilusórias, realísticas, mas sabendo que a construção das ideias, das palavras e da minha crença, porque a crença nasce do que você pensa, do que você sente e do que você acredita. Pensar, sentir, acreditar. Esse trinômio precisa ter um caminho. O que eu acredito que o meu caso não tem jeito. Você sentenciou, sugestionou, o corpo vai responder em termos de repercussão exatamente assim. Não há remédio que dê jeito no seu caso. Não há tratamento espiritual que te liberte, porque você criou uma ideia e acha que aquela ideia é a única vigente. É a única vigente porque você você aferiu aquilo, você concordou e você assinou embaixo. Então, a ideia em si, a crença em si, ela passa a ser de sua propriedade. Por isso que nós precisamos entender aquilo que Jesus chamou de olhos de ver. Como é que eu estou me vendo? Será que o perigo iminente está me esperando ali na esquina para me pegar? Ou a minha vida é um turbilhão de sofrimentos e lágrimas sem saída? Será que Deus me colocou nessa experiência para ficar nisso? Uma experiência sem saída, sem possibilidade? Me parece que é um contrassenso. Logicamente, existem graus de dificuldades, graus de consciência, né? Graus de lucidez, tudo isso a gente sabe. Mas as nossas emoções, as nossas crenças, os nossos pensamentos e as nossas sugestões podem mudar um quadro, assim como um efeito placebo cura determinadas pessoas. É muito interessante como pode uma coisa que não faz sentido do ponto de vista bioquímico produzir no corpo uma reação de mudança nesse nível. É muito interessante como a bondade divina nos experimenta dentro do nosso poder de sermos nós mesmos, de como nós podemos lidar com a nossa realidade e qual é o nível
de ideia que se tem de si. Porque há situações em que você precisa do socorro médico, há situações que você precisa também de socorro espiritual, há situações que você precisa de socorro psicológico, há situações que você precisa de socorro psiquiátrico, há situações que você precisa de determinada clínica especializada nesse ou naquele setor. Há muitos aspectos importantes dentro da nossa análise. No entanto, você tem a força dentro de você. Você tem essa possibilidade. Eu gostaria que você começasse a pensar como anda a sua sugestão. Se você anda de mal com a vida, se você anda encrencado com muitas dores, se você anda com muitas dificuldades pessoais, será que você não está valorizando sem o querer, né, inconscientemente, todas essas circunstâncias para que você se sinta assim, digamos, uma espécie de herói diante dos outros e dessa forma sinta-se mais valorizado naquilo que você está passando? Ou nós poderíamos amenizar, começando a trabalhar um pouco a nossa cabeça, mas principalmente o nosso entendimento das coisas. Eu posso lhes garantir que nem tudo é como parece. E muita coisa do que você está sentindo não é necessariamente só sua ou só seu. Muitas coisas a gente absorve através do coletivo, através de outros parâmetros de influência de uns aos outros, de modo que há muita coisa ainda a ser desvendada. Passo a passo, a bondade divina vai permitindo que os experimentadores, os médicos, que os estudiosos, os pesquisadores, os cientistas vão se aprimorando nas metodologias para descobrir mecanismos, sentir, pensar, não é? E definir crenças. No que é que você acredita? Você acha que o teu caso tem solução? Você acha que teu caso tem saída? Pensa. Pensa nisso, porque hoje a bondade divina vai te inspirar através de uma sugestão positiva para que você possa se reerguer dessas questões que você vem vivenciando agora. Eu espero ter sido, vamos dizer assim, claro na minha exposição, no sentido de fazer você rever o que você está fazendo do seu poder de ser si mesmo. Você pode ter um poder de te levar lá nas alturas ou pode ter o poder de manter você como você está. Alguma coisa poderia ficar melhor, eu penso nisso. Vamos fazer uma reflexão meditativa? Vamos lá. Fecha os olhos comigo. O mundo de fora é reflexo, quase que um sonho. O mundo de dentro é aquele que estamos acordando para ver. Você é esse interior, cheio de vida, cheio de inteligência. Talvez você esteja cansado por tantas adversidades na sua vida, ou por tantas questões de saúde, e isso tenha trazido um natural desânimo, mas
Você pode mais. O seu poder de sugestão positiva está aí. Talvez você esteja machucado momentaneamente por tantas coisas que têm acontecido no seu caminho. Mas dentro de você existe um sensor. Este sensor é capaz de perceber sinais positivos. Deus é um sinal positivo. O amor divino é um sinal mais do que positivo. E esse amor divino quer redespertar a sua capacidade de se levar. Às vezes estamos desanimados, sem uma perspectiva de melhoria, com a confiança abalada porque acreditávamos em pessoas, instituições, situações, e tantas essas pessoas e instituições nos decepcionaram. Nós ficamos órfãos de confiar em algo positivo. Esta sensação de orfandade nos deixa como se estivéssemos abandonados. Mas observa que Deus mobiliza a vida e as sensações dentro de você. As sensações que nós chamamos de vida estão aí. Os estímulos, tudo aquilo que faz o seu corpo fluir, tudo aquilo que faz o teu corpo naturalmente andar para frente, também está aí. Nós temos o poder da cura, como temos o poder de ficar doentes ou adoecer. Logicamente, nós queremos o poder da cura. Mas o poder da cura nasce de um entendimento que se tem de que existe uma esperança interna de que algo pode mudar. Se o efeito placebo muda uma doença, por que a minha vida também não poderá mudar de patamar, de parâmetro, da forma como está? É como se agora eu fosse visitado por um chuveiro de luz que fosse levando embora todos os estigmas de situações passadas que ainda teimam em permanecer comigo, como se esse chuveiro de luz pudesse me libertar das amarras, das prisões que algumas ideias têm dentro de mim. Algumas ideias nos aprisionam, nos iludem. Algumas ideias nos colocam em emboscadas infelizes, porque não soubemos ter os chamados olhos de ver. Mas agora estamos cansados de certas situações se repetirem no nosso caminho. E para que essas repetições cessem e alguma coisa nova ocorra, eu preciso repensar a maneira como alimento as minhas ideias e como eu me deixo envolver por sugestões de natureza negativa. Sugestões que dizem que não vou conseguir, que não vou alcançar, que o meu caso não tem jeito, que será sempre assim, que nada vai mudar. Se a vida é constante mudança, em todos os níveis, a única segurança que se tem desta vida
é de que só há mudanças, mudanças, mudanças. Então, eu não posso sentenciar a minha vida imaginando que o meu caso não tem saída, que o meu caso não tem solução, que o meu caso está fadado a me levar para um sofrimento quase eterno, digamos assim. Não. Eu agora quero mudar o patamar das minhas sugestões. Se antes eu dei muito ouvidos a pessoas influenciáveis que me fizeram seguir o seu modelo de vida, sejam elas quem forem, eu não quero mais seguir essas ideias. Embora queira bem as pessoas e nutra por elas um carinho enorme, não quero mais seguir sugestões negativas que me levam cada vez mais a uma espécie de abandono de si mesmo. E o nosso poder fica contido e nós não conseguimos expressar a força do nosso espírito libertador na transformação e na direção da renovação e da cura. Então, eu abro agora o meu coração para sugestões positivas. Eu me abro para um bem maior. Eu me abro para uma verdade imensa que é a vida, disposto a transformar a minha vibração, o meu corpo vibracional de modo mais positivo, com inteligência, com bom senso, com realismo, mas com a convicção de que eu posso e devo fazer algo melhor para mim mesmo e para a minha vida. Não quero mais me deixar envolver pelo derrotismo e nem pelas sugestões que o medo me traz, de que o meu caso não tem a menor esperança de algum nível de mutação. Eu me abro agora para que essa luz imensa leve de mim todos os tormentos, todos os medos, todas as repercussões ruins daquilo que eu mantive tanto tempo. Estou disposta a seguir um rumo novo, um rumo de pés no chão, mais harmonioso, mas sobretudo inteligente, que me desperte um entendimento maior das forças humanas e dos valores que presidem a vida do espírito, assim como tantos valores que presidem a vida na Terra. É hora de pensarmos e exercitarmos alguma mudança positiva. Vamos começar agora. Aproveitando a excelente frase de Emile Coué, comece a mentalizar na sua vida também. Todos os dias, sob todos os pontos de vista, vou cada vez melhor. É uma afirmação, é uma postura, é como se nós nos colocássemos diante de uma ética divina que nos reequilibrasse, que nos desse a dignidade do recomeço. Todos nós estamos ávidos por esse recomeço. Quem sabe agora
eu comece a direcionar meus pensamentos para algo inteligentemente superior, amoroso, generoso e ativo, dentro de uma positividade realista, a qual todos nós desejamos viajar. Fica com Deus, fica na paz, fica na luz.